gente tinha 5 coletivos. Hoje a gente tem 112 coletivos. Em 2006 a gente estava em 5 cidades do Brasil. Hoje nós estamos em 112. Não escolhi fazer rap não, na moral. O rap me escolheu porque eu aguento ser real. Como se faz necessário, tiozão. Uns rimam por ter talento, eu rimo porque eu tenho uma missão. É o lançamento do projeto. É uma parada meio diferente. Uma noite muito mais diversificada. Trazer novas propostas. Estamos tentando expor um pouquinho do que é o DNA do Enxame Coletivo e da Rede Fora do Eixo. I desire your empire, make us smile. E a entrada é free, é só vir curtir. Valeu! Antes de mais nada, boa noite pra nós, irmão. A fragmentação da produção cultural cria novas oportunidades de circulação de ideias. Aliado à internet e ao conceito de economia solidária, um novo leque de possibilidades surge. É nesse contexto que iniciativas bem interessantes, como o Enxame Coletivo, aparecem. O Enxame Coletivo é um dos braços do Circuito Fora do Eixo, a maior rede de cultura livre do país. Com o intercâmbio de artistas e projetos, as iniciativas do Enxame Coletivo diminuem um pouco o abismo cultural tão característico do nosso país. Artefato apresenta Enxame Coletivo. Olá, começa agora Artefato, o programa de arte e cultura da TV Unesp. Hoje a conversa é com Arthur Faleiros e Lucas Maia do Enxame Coletivo, tema do nosso programa. Mas antes da gente começar o nosso bate-papo, vamos conhecer um pouco mais sobre essa iniciativa. Enxame Coletivo é um empreendimento solidário, atuante no campo da cultura independente. O coletivo existe desde dezembro de 2009 e é sediado em Bauru, estado de São Paulo. Trabalha com a lógica do colaborativismo e utiliza ferramentas como a internet e os conceitos de economia solidária para realizar eventos e promover alternativas à cultura local. O grupo é aberto e formado por artistas, músicos, comunicadores e estudantes universitários. Olá, Arthur. Olá, Lucas. Bem-vindo ao Artefato. Obrigado, prazer estar aí. Rodrigo, beleza? Arthur, como surgiu a ideia de fazer um coletivo aqui em Bauru? Cara, isso foi bem ligado, na verdade, com uma questão já com o Circuito Fora do Eixo. Em outubro de 2009, o CACOF, que é o Centro Acadêmico de Comunicação da Unesp, recebeu uma palestra do Felipe Altenfelder, que hoje é um dos gestores do Fora do Eixo, com a Dani e o Ricardo Rodrigues, também de São Carlos. E eles falaram um pouco sobre atuação em rede, sobre esse trabalho coletivo. E aí, depois da palestra, juntaram com algumas pessoas, fizeram uma provocação, e aí a gente acabou juntando um grupo e formamos o Enxame, e aí ficamos sob acompanhamento do Felipe durante algum tempo e fomos progredindo aí nas ideias de trabalho coletivo. Surgiu do interesse já pessoal do grupo, né, de trabalhar com cultura, de trabalhar de uma outra forma, e casado com esse programa do Fora do Eixo de colunas e palestras pelas cidades. O Enxame Coletivo é um dos braços do Fora do Eixo, certo? Cara, nós somos, na verdade, dá para encarar que é a mesma coisa, de certa maneira, só que um macro e um micro. O Enxame Coletivo, ele assume grande parte das diretrizes e ferramentas e plataformas do Fora do Eixo
E a gente tem um trabalho local, só que ele é pautado no global. Então a gente fala que é o Glocal, né? Então a gente é responsável em conectar Bauru dentro de uma rede que é o Fora do Eixo. Então a gente atua tanto aqui quanto em algumas partes do fluxograma do Fora do Eixo. E como funciona essa questão dos coletivos, do trabalho mesmo, do modo organizacional da coisa? Certo. Bom, os coletivos, eles atuam planificadamente entre os gestores que compõem cada coletivo, né, cada ponto. E aí a gente tem um trabalho dividido em frentes de acordo com as áreas que a gente atua, né? Então, comunicação, sustentabilidade, planejamento, né? Então, cada gestor ocupa essa frente e destrincha os projetos de cada um. Então, a gente trabalha de maneira horizontal, cada um atuando na sua área, mas cada um também participando da construção como um todo, né? A gente tem uma coisa que a gente chama de lastro, né? Então, assim, o gestor que está numa frente, ele tem um conhecimento de causa muito maior daquilo que ele está pensando, porque ele está o tempo todo planejando para aquela frente que ele atua. Então, numa hora de uma reunião, lógico, cada um dá a sua opinião no projeto, mas quem cuida da frente tem ali uma propriedade maior para poder estar encaminhando, sem precisar cada um falar um detalhe. A gente fala bastante de confiança, na verdade, né? A gente está se formando, a gente está querendo colaborar, na verdade, com o outro, e a gente sabe que tipo, tem muita coisa que a gente quer fazer dentro de um processo e que é interessante também deixar essa confiança, essa responsabilidade na mão do outro, até para o outro tomar umas peias, tomar uns tapas na cabeça e conseguir evoluir a partir disso, né? Então acho que é bem legal isso, a gente consegue bater bastante bola, a gente sabe aonde cruza cada frente, a gente sabe como se acessar, como tipo, conseguir construir junto, mas também manter a autonomia para cada um imprimir sua impressão digital também dentro desse processo, que acho que é o que mais estimula a gente também, né? Lucas, você acredita que esse tipo de trabalho colaborativo vem quebrando algumas fronteiras e ganhando espaço? Com certeza, né? Um negócio que a gente fala no Fora do Eixo é que a gente vive no império do empírico, assim, né? Então, trabalhando dessa forma que é tão diferente, tão nova, dentro da realidade que a gente vive, a gente tem uma liberdade para estar produzindo de acordo com o que a gente acredita, né? De estar fazendo uma constante ressignificação pessoal também e estar sempre aberto para novos aprendizados. Então, acho que essa liberdade de criação, ela está, assim, encontrando muito espaço dentro dessa estrutura engessada que a gente vive hoje. A internet é uma ótima ferramenta para quebrar barreiras. O que vocês pensam do colaborativismo, que essa é uma nova tendência onde as pessoas elas ajudam a financiar projetos, artistas? Cara, a internet, na verdade, ela é uma das coisas que proporcionou o surgimento do Fora do Eixo, que aí ela diminui bastante os gastos, você não precisa ficar gastando com telefone, com carta, com correio. Você consegue manter as pessoas conectadas e facilitar com que tenha um fluxo de informação, um fluxo de produção cada vez maior, né? Como diz o ditado, 2 cabeças pensam melhor que uma. E muitas. O colaborativismo está na moda. O conceito se baseia na ideia de inteligência coletiva. Pessoas se juntando ao redor de interesses em comum para realizar algo maior. A mais poderosa ferramenta do colaborativismo é a internet. Imagine poder dividir com o mundo seu conhecimento, trazer sua banda favorita para sua cidade ou até mesmo conseguir patrocínio para sua ideia. Já existem sites de colaboração como Wikipedia, Catarse e Queremos.com.br que permitem que você participe de ações se transformando em um coprodutor. Mandei falar pra não arrastar, não botar o fé, subir os 2 tiozinho. O bagulho é louco, solta de rachar, vários de campana. No próximo bloco, a conversa sobre o enxame coletivo continua. Artefato volta daqui a pouco. O Artefato está de volta. Hoje, os nossos convidados são o Arthur Faleiros e o Lucas Maia, do Enxame Coletivo. Arthur, quais são as ações que o Enxame Coletivo realiza? Bom, em âmbito municipal, a gente está com uma atuação que a gente prevê para esse ano de uma forma muito mais intensa, e a gente mantém uma estrutura de algumas coisas que a gente tem aprendido, que a gente começa a estruturar desde o começo da atuação do Enxame. Tem projetos anuais, assim, algo que acontece todo ano? A gente tenta fazer com que quase todos os nossos projetos não sejam pontuais. Então, por exemplo, em 2010 a gente realizou o Festival Canja.
Teve a primeira edição em 2010, a segunda edição em 2011 e começamos a planejar também já 2012, 2013. A gente busca sempre essas... Uma continuidade. É. Então, dentro dessa linha, a gente está planejando alguns projetos. A gente tem o Festival Canja, que é um dos maiores projetos que a gente tem dentro do Enxame Coletivo. É um festival de artes integradas e que a gente busca fazer com que ele seja realizado de forma colaborativa. Tentar imprimir o DNA que a gente busca no nosso coletivo, imprimir na cidade. E é um festival que a gente fala um pouco de pós-marca, na verdade. A gente não quer posicionar o Enxame Coletivo ou o Fora do Eixo como o Festival Canja. A gente quer fazer com que exista um processo ali que consiga conectar agentes culturais da cidade e em algum determinado momento, que é em junho geralmente, criar uma zona autônoma ali que as pessoas consigam estar conectadas para produzir um projeto que é o Festival Canja. Então tem teatro, tem música, tem dança, tem circo, tem artes visuais, audiovisual, questões ambientais, palestras, oficinas, debates. Então acho que é um dos pontos que reflete bastante do que a gente faz e consegue expor um pouco desse processo. Então, os projetos não são muito voltados só para a música e para o audiovisual, né? Pode-se dizer que há um início nesses trabalhos, né? A música é uma plataforma que já está bem consolidada na sociedade, assim. Então, é uma frente que abre muitas portas para a gente iniciar o trabalho e utilizar essa plataforma para inserir as outras artes, né? O audiovisual também está ganhando uma força muito grande, até pelo incentivo que está começando do governo muito mais forte para o cinema. São as duas áreas que talvez o Fora do Eixo mais invista, que tenha mais estrutura para conseguir estar desenvolvendo as plataformas. Mas as outras artes também estão sempre sendo aplicadas. Assim. E como que é o processo de produção colaborativa assim, dos projetos que vocês fazem? Tem os projetos nacionais do Fora do Eixo e tem os projetos que são base do Enxame, que a gente começa a estruturar no municipal. Acho que é legal a gente trazer uma perspectiva de como funcionam os projetos nacionais, né? Dentro disso, a gente tem uma linha que funciona assim. Falar um pouco das Noites Fora do Eixo, que é um projeto mensal que a gente realiza em Bauru. A gente dialoga na lista do Fora do Eixo, nas reuniões, encontra qual que é a banda que vai circular, quais são as cidades que vão receber a banda, como que a gente vai estruturar a turnê. E aí, em cada cidade, os coletivos responsáveis têm que encaminhar a produção. E aí, a gente usa uma ferramenta que foi construída pelo Fora do Eixo, que é o TEC, o Compacto de Tecnologias, e que é, na verdade, um passo a passo. Em Noite Fora do Eixo, por exemplo, a gente fala que é automático, a gente já tem a parte da comunicação, a parte de articulação com a casa, a parte de sistematização, a parte de intercâmbio, de conseguir se conectar com os artistas locais. Essa questão é até interessante. Acontece o intercâmbio de artistas e produtores, né? Cara, o tempo todo, na verdade, volta naquilo que a gente estava conversando sobre a inteligência colaborativa. É óbvio que cada um vai ter um ponto para trazer, para deixar mais interessante a história. A gente está falando de desenvolver e ressignificar a forma de produzir e consumir cultura. Então é muito importante ter o lado do produtor, o lado do artista, o lado do público. Então pessoas que estão envolvidas de alguma forma dentro dessa cadeia produtiva, a gente tenta conectar para cada vez mais trazer essa inteligência colaborativa para o processo, né? Da mesma forma do trabalho do coletivo, assim, a intenção é planificar as relações, assim, parar com aquela questão do artista estar num pedestal, que as coisas chegam até ele. O produtor é o controlador de todo o processo, o artista fica... O público fica só como espectador. Então, não, cria-se essa interação para que os três possam estar construindo as mesmas plataformas que eles vão utilizar, né? E tem a participação da comunidade nos projetos de vocês? Legal, uma pergunta bem interessante, né? Cada vez mais a gente tenta conectar com a comunidade, que eu acho que é um pouco dessa parte que o Lucas fala de público, na verdade. A gente tem uma moeda com que a gente trabalha com algumas trocas e que influencia bastante, na verdade, com que o público entre nisso. Porque a partir da troca ele pode trabalhar em um evento na portaria e nos 3 próximos ele entra de graça. Só que na verdade ele está investindo a força de trabalho nele para também conseguir ter um retorno e participar desse processo, e ele visualiza que se ele quer que essa fruição continue, ele entende também que ele tem que colaborar porque a gente não tem tantos braços para conseguir fazer todos os projetos. Então é importante também ele participar, e ele entende que se ele for colaborar um dia na portaria, ele está colaborando com a manutenção da cena também, e que ele vai ter um retorno dentro disso e que vai ser um estímulo para ele, porque ele vai sair no próximo evento e vai conseguir entrar e curtir a partir de um trabalho que ele fez que também já contribuiu, né? Vocês trabalham em pé de igualdade, né? A ideia é criar uma zona autônoma, assim, dentro da localidade do trabalho do coletivo, né? Então, o coletivo trabalha como um articulador para o arranjo criativo local,
para que assim, as pessoas, a comunidade, os artistas, etc., se empoderem dessa produção também, que não necessariamente tenha que haver um coletivo que vá a todo momento estar produzindo, vai estar gerando as oportunidades. Não, a comunidade se empoderar também dessa construção. Acho que é legal pontuar que não é um altruísmo, assim, saca? Na verdade, a gente faz, é uma coisa que a gente gosta muito, a gente até brinca que é o final de semana dos nossos pais, a gente trabalha bastante, saca? Tipo, mas acaba não sendo um trabalho, a gente fala que a gente vive, porque a gente está dentro de um processo que a gente está trazendo cada vez mais coisas que a gente quer e que a gente sabe que o público, o artista e todo mundo também quer. Então, se quiser de fato estruturar, a gente precisa trabalhar mais. Então, acho que é um pouco disso, né? De conseguir falar, visualizar que a cena depende desse esforço coletivo e ir pra cima mesmo. Economia solidária é um dos temas do próximo bloco. O Artefato volta daqui a pouco para falar mais sobre o enxame coletivo. Olá, e o Artefato está de volta. Hoje eu converso com o Arthur Faleiros e o Lucas Maia sobre uma iniciativa bem interessante, o enxame coletivo. Lucas, e a questão financeira? Como que o enxame se mantém? Ele tem parceiros, patrocínio? Para cada projeto a gente busca algumas parcerias pontuais para estar desenvolvendo os projetos. Então, através de patrocínio, parceria com as empresas privadas, com o poder público. Agora, para uma sustentabilidade do coletivo, para a manutenção financeira do coletivo, a gente tem, no caso, os projetos que geram alguma renda para o coletivo, né? Além disso, tem investimentos pessoais, né, que a gente coloca ali, acreditando nessa iniciativa que a gente faz. Tem o caixa coletivo, né? É uma ferramenta que a gente utiliza para potencializar essas entradas que o coletivo tem, né? Então, a gente pensa numa linha de que somar os ganhos é muito melhor do que a gente ficar dividindo as despesas. A economia solidária é um processo de procedimentos de produção de riqueza, de produção de renda, de produção de trabalho, que tem por objetivo organizar forças sociais que muitas vezes estão fora do mercado hegemônico para poder desenvolver trabalho e renda. Tem-se observado que nesse chamado contexto de desenvolvimento do capitalismo, há brechas, e nessas brechas se desenvolve a chamada economia solidária. Então, em determinados momentos há uma coexistência, e o capitalismo precisa disso, já na medida em que ele não consegue trazer todo mundo para o mercado hegemônico, então há um exército de reserva de trabalhadores que não entram nesse mercado. Então, para você poder dar continuidade a essa economia, você cria brechas. Então, nessas brechas se desenvolveram muitos aspectos de economia solidária. Mas o que é interessante e fantástico do ponto de vista da organização econômica da economia solidária é que ela cria uma cadeia produtiva capaz de capilarizar suas ações em setores à margem da grande economia industrial, à margem da grande economia do capital. Interessante comentar também que dentro disso, pensando na sustentabilidade, a gente visualiza muito que tudo é recurso. Então, desde a hora de trabalho até o real que entra, o festival é um recurso, porque a partir do festival, por exemplo, a sua negociação com a casa de show melhora. Então, entender qual que é o recurso simbólico, material, humano e financeiro que tem agregado a cada coisa. Isso tem a ver com a questão da economia solidária, né, e criativa, que é uma das bases do Fora do Eixo, né? Com certeza. Hoje, cerca de 80%, 85% do recurso investido pelo enxame coletivo e pelo Fora do Eixo, a gente fala que é o CARD, que é essa moeda complementar. Vocês têm uma moeda própria, né? É uma moeda complementar, é uma moeda social, né, que a gente fala. É o que faz funcionar os projetos hoje. 85% dos nossos projetos hoje são financiados pelo Fora do Eixo CARD. A gente tem, na verdade, uma economia que ela é pautada principalmente no intangível. A gente entende muito o tangível, a importância do real, mas que é impossível a gente pensar hoje, nessa cadeia produtiva da cultura, ignorando o intangível, o trabalho, o simbólico e tudo que a gente traz agregado dentro de cada projeto, de cada material, de cada produto, de cada troca que a gente estabelece com os parceiros, né? E como funciona isso na prática? Como calcular CARDs? Cara, é uma matemática, na verdade, né?
na lógica tradicional, tempo é dinheiro. Então, tempo é recurso que você está investindo. Não é exatamente dinheiro, mas é recurso que você está investindo. Então, a gente fala que 1 hora de trabalho vale 20 cards e 1 card é igual a R$1. E aí, a partir disso, a gente vai desenvolvendo as trocas para fazer com que ela seja equânime. Não é exatamente igual, eu não invisto X em você e você investe X em mim, mas a gente sabe quanto cada um está investindo e que depende da força que cada um tem. É óbvio que uma pessoa que está sozinha não vai conseguir investir o mesmo tanto de card que 4 ou 5 pessoas que já estão num relacionamento mais orgânico, né? E na prática, esse sistema funciona mesmo? Cara, funciona. Tem dado bastante certo e eu acredito que, assim, na verdade, foi muito de acreditar que funciona e de entender que não é uma utopia e que é uma das formas de conseguir entender qual que é o recurso que você está investindo. Então, é muito mais de entender que o card é mão de obra, o card é recurso e que... Recurso simbólico, né? Simbólico, mas sistematizado, né? A gente consegue enxergar realmente o quanto que está sendo investido. Um exemplo assim, bem prático é do último festival que a gente organizou, né? A gente teve uma captação de recursos através de parceria e entrada de portaria, etc., que chegou a tanger R$40 mil. Só que o custo do festival como um todo foi de R$90 mil. Então tem todo uma outra parte que é essa valoração do trabalho, que é essa valoração das trocas, que não necessariamente também precisa ficar engessado em 1 hora, 20 cards. A gente vê, de acordo com o que o Arthur falou, o equilíbrio ali, a gente sabe o quanto um serviço é importante para a gente, que a gente precisa que ele aconteça, do mesmo jeito que para uma troca a outra pessoa vai sentir essa necessidade. É um processo bem trabalhoso participar de um coletivo, mas no fim das contas vale a pena? Pô, vale muito a pena, né? Eu acho que é uma realização, parte do princípio que você precisa acreditar e precisa estar disposto a investir o seu trabalho, investir as suas potencialidades nesse processo, né? Mas o fruto que dá disso é muito satisfatório, né? Eu acho que prepara para relacionamentos, né? Tipo, basicamente a gente está estruturando novas formas de se relacionar e cada vez mais, pelo menos pra gente, é cada vez mais satisfatório que a gente está entrando numa lógica de que tudo é possível, depende das pessoas investirem, acreditarem e fazer, saca? Menos fala e mais faz. Muito obrigado, Arthur. Muito obrigado, Lucas, por ter vindo até o Artefato explicar um pouco mais sobre o Enxame Coletivo. Que isso, obrigado a vocês também pela oportunidade. Estamos super dispostos, super felizes de também estar aqui. E se vocês quiserem saber mais, também dá para aprofundar um pouco mais no site do Enxame, é www.enxamecoletivo.org. E também estamos à disposição na sede, a gente tem uma sede que a gente está lá 24 horas, a gente mora e trabalha na sede, dá para ligar lá também, tem o telefone no site, estamos aí. É isso. Valeu, galera, é isso. Ora, lamento, se tudo pode ser melhor, ainda dá tempo. No tempo certo vou chegar, sem pressa, sem despertador. A vida é nova, novo é o lugar, acabou a hora atrás. Esse completo vem e vai. E o Artefato está chegando ao fim. Hoje eu conversei com o Arthur Faleiros e com o Lucas Maia sobre o Enxame Coletivo. E se você quiser rever este programa, acesse o nosso site. Lá você também encontra os outros artefatos que já foram ao ar. E a gente se vê na próxima semana. Se tudo está por